amada pastora. Quero expressar aqui minha gratidão, primeiramente hacia Deus, porque se estamos de pé, se vivimos, é por Ele e para Ele, não? Então, quero também expressar minha gratidão a meus pastores desta casa, pastor Juan Morocho, pastora Lucilene, todo o PG pastoral. Graças, porque sempre é um privilégio, uma alegria poder estar aqui nesta plataforma para ministrar a palavra do Senhor. E graças a ti por estar aqui nesta manhã. Como sempre nos ensina nosso pastor, tu estás no melhor lugar de Barcelona, amém? E a presença de Deus já está aqui, amém? Quantos sentiram já a presença de Deus? Eu sinto a presença de Deus aqui nesta casa. E realmente, como hemos alabado, eu creio que algo sobrenatural vai passar aqui nesta manhã. Quisiera que tu unisse tu fé, una tu fé comigo nesta manhã, porque quando o pastor me invitou, lunes por la manhã, quando ele me chamou, que me invitou para estar aqui, não substituindo, reemplazando, senão que me sinto honrado de poder estar aqui nesta plataforma. Então, que he hecho eu fui buscar ao Senhor, para que o Senhor me dera uma palavra. E hermanos, quantos creem que Deus habla? E Deus falou comigo essa semana. E justamente, mira, hoje o tema que vou predicar será o impacto de um pacto. E por casualidade, hemos anunciado aqui, não, que vamos a ter muito pronto um impacto. Pero o que eu vou predicar não tem nada a ver com este impacto. Amém? Pero mira como hace o Espírito Santo, não? Ele camina lado a lado com nós. E quero que vocês abram vossas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 al 13. Vamos a ler a palavra do Senhor. Os hermanos vão poner aí na pantalla. Quantos estão felizes? Aleluia! Eu quero que você esteja contente, amém? Não é porque pastor Juan Morocho não está em Londres, pero a alegria está na casa, amém? A alegria da pastora é contagiante, sim ou não? Aleluia! Glória a Deus! Deus é bueno, Deus é fiel, amém? Então, vamos ler a palavra do Senhor. Quantos têm Bíblia aí? Diga amém. E os que não têm Bíblia, pois acompanha comigo na pantalla, amém? A palavra do Senhor diz assim: certo dia, Davi perguntou: ¿queda algum superviviente da família de Saúl a quem eu pueda favorecer em memória de Jonatán? Havia criado da família de Saúl chamado Siba, a quem hicieron venir ante Davi. E o rei lhe perguntou: ¿eres tu Siba? E ele respondeu: soy tu servidor. O rei lhe dijo: ¿queda alguém da família de Saúl a quem eu pueda favorecer, como Deus manda? Siba respondeu ao rei: aún queda um hijo de Jonatán, cojo de ambos pies. Me gostaria que você repetira comigo isto. Aún queda um hijo de Jonatán, cojo de ambos pies, que era Mefibosete. O rei lhe perguntou: ¿dónde está? Siba respondeu ao rei: em Lodebar, em casa de Maquir, el hijo de Amiel. E o rei mandou que lo trajera de allí. Quando Mefibosete, hijo de Jonatán e neto de Saúl, chegou ante a Davi, inclinou a cabeça e hizo uma reverência. Davi lhe perguntou: ¿eres Mefibosete? E ele contestou: aqui está tu servidor. Davi lhe dijo: não temas, porque estou disposto a favorecer-te em memória de tu padre Jonatán. Te devolverei todas as tierras de tu abuelo Saúl, e además comerás sempre a mi mesa. Me gostaria que tu repetira isso comigo. Comerás sempre a mi mesa. E ele hizo uma reverência e dijo: quem és tu servidor para que te fijes em um perro muerto como eu? O rei chamou a Siba, el criado de Saúl, e lhe dijo: todas as possessões de Saúl e sua família se las he entregado al hijo de tu amo. Tu, tus hijos, tus siervos,
le cultivaréis las tierras y le entregarás las cosechas para el mantenimiento de la familia de tu amo. Pero Mefiboset, el hijo de tu amo, comerá siempre a mi mesa. Siba, que tenía 15 hijos y 20 esclavos, contestó al rey: tu servidor hará todo lo que el rey le ha mandado. Mefiboset comía a la mesa del rey como uno de sus hijos. Tenía un hijo pequeño llamado Mica. Todos los moradores de la casa de Siba estaban al servicio de Mefiboset. Pero él vivía en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y además estaba cojo de ambos pies. Amén. Me gustaría invitarte a hacer una oración. Amén. Padre, gracias te damos, Senhor, en esta mañana. Gracias por tu palavra, gracias por tu presença, Senhor, porque la podemos sentir. É notável, é palpável que tu Espírito Santo está aqui nesta casa, Senhor. Queremos pedir-te, ó Deus, uma vez mais, ministra-nos, habla-nos através de tu palavra, Senhor. E, Senhor, eu quero me poner em la disposição tua, Espírito Santo. Usa minha vida, usa minha boca. Que eu venha diminuir e que tu crescas, Senhor. E que cada vida que é adentrada aqui nesta manhã não salga da mesma maneira que é adentrada, senão que eles possam sentir o impacto de tu palavra nesta manhã, Senhor. Padre, creemos que será uma manhã diferente, uma manhã, Senhor, onde tu glória já está manifestada, onde haverá cura, manifestação, liberação, para a honra e glória de su santo nome, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Pois aqui estamos delante de uma história muito conhecida, a história de Mefiboset, o filho de Jonatán, neto de Saúl, o qual era cojo de los pies. E quando o Senhor me ministrou este mensagem, eu falava com um irmão que sempre, não, Deus tem uma maneira distinta, não, pastora, de ministrar a cada hijo suyo. E a mim sempre Ele me ministra primeiro o tema. E logo o Espírito Santo, claro, me vai conduzindo, não? Então se me levou à história de Mefiboset e me hizo acordar do pacto que tinha Jonatán com Davi. E este pacto estava sobre a vida de Mefiboset. Pero Mefiboset, nesse momento, não estava vivendo de acordo com a qual a promessa que havia sobre ele, o pacto não que estava sobre ele, porque ele era filho de rei, ele era príncipe. E onde se vive um príncipe? Em um palácio. Pero Mefiboset, por estar cojo de los pies, estava em uma terra chamada Lodebar. Pero antes de entrar aí nessa história, me gostaria de dar-te a definição de impacto e pacto, para que nós outros venhamos entender melhor o que queremos transmitir, amém? Então, esse significado de impacto, volto a dizer, não é o evento que nós outros vamos atender muito breve. Quantos já foram no impacto? Levanta a mão. Uau, um número grande, pero quantos não foram no impacto? Levanta a mão, por favor. Aí um número mais grande todavia. Então, tu serás impactado hoje para a glória de Deus, e tu vai viver a experiência do impacto, amém? Porque eu sempre hablo, o impacto foi antes e depois em minha vida. Depois que eu vivi o impacto, nunca mais eu fui a mesma pessoa. Então, eu te invito a participar desse impacto, amém? Que tu vida nunca mais será a mesma, pero eu creio que hoje tu vida também será impactada. Tu vas a sair daqui nesta manhã diferente, amém? Quantos não creem? Aleluia. Então, esse significado de impacto, da palavra impacto, é um choque. É o quê? Choque. O que é um choque? É uma colisão, não? De um objeto contra algo. É o efeito de uma força aplicada bruscamente, Davi. Davi já sofreu alguns impactos, não, Davi? Davi corria, não? Com a moto. E já tomado uns quantos impactos, verdade, Davi? Então você sabe muito bem o que é um impacto, uma força brusca, não? Quando tu impacta contra algo. Muita gente perde a vida por um impacto. Por exemplo, um projetil de uma bala. Normalmente quem toma um tiro, é muito difícil essa pessoa, com o impacto do projetil, não, Fernando, ele atravessa e muita gente perde sua vida por ele impacto
de um acidente de coche, não? O impacto, então, é algo muito forte, é uma força brusca. E o significado de pacto é muito semelhante, caminha muito junto com a aliança. Um pacto é um convênio, o estabelecimento de regras e condições para efetuar uma ação, bem seja entre duas ou mais pessoas. Os pactos se consideram um compromisso, um acordo que se deve respeitar para manter os laços e a tarefa que se está realizando por este pacto em funcionamento. Por exemplo, um pacto de amistad, como vamos mirar aqui, o pacto de Jonathan com Davi. E então, Davi e Jonathan tinham um pacto, e a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 18, do verso 1 ao 3, nos habla deste pacto. Todos entenderam a definição do que é um impacto e um pacto? Porque é muito importante nós outros saber separar-nos para entender o mensagem, amém? E mirando então o pacto de Davi com Jonathan, a palavra de Deus diz assim: aconteceu que quando ele houve acabado de falar com Saúl, el alma de Jonathan quedou ligada com a de Davi, e ele lo amou, não? Jonathan amou a Davi como a si mesmo, e Saúl le tomou aquele dia e não le deixou volver à casa de seu padre. Hicieron um pacto, Jonathan e Davi, porque ele havia amado como a si mesmo. Então, se normalmente um pacto se hace entre duas pessoas, muitas das vezes é pessoas que têm já um relacionamento, não? Um sentimento. Aqui estamos falando que Jonathan amou a Davi como a si mesmo. A palavra de Deus manda a nós amar nosso prójimo como a nós mesmos. Pero hoje vamos entrar aqui em um tema não? Que para mim foi muito forte quando o Senhor me ministrou, não? Um impacto de um pacto. Porque hoje vivimos em uma atualidade, meus amados, que nós outros constantemente estamos fazendo pactos. Constantemente. E nós outros somos muito bombardeados hoje em dia, principalmente por las mídias, por las redes sociais, por los relacionamentos, em fazer pactos. E muitas das vezes, vou falar mais especificamente sobre isso adelante, que hacemos pactos conscientes e inconscientes. E eu quero dar alguns conselhos aqui para os padres. Quantos padres há aqui nesta manhã? Eu quero dar-te alguns conselhos. Amém? E então, vamos falar aqui um pouco também de los pactos na Bíblia, não? Hemos já falado do pacto de Davi e Jonathan. E quero falar também do pacto de Deus com o homem, porque podemos fazer pacto entre pessoas, duas ou mais pessoas, e também podemos fazer pactos com Deus, e pactos com outras coisas também, amém? Pero vamos focar aqui no pacto de Deus com o homem. Podemos mirar o pacto de Abraão, de Deus com Abraão. Onde miramos isso? Em Gênesis capítulo 17. Deus faz um pacto, uma aliança com Abraão, e disse: todas as nações da terra serão bendecidas por sua descendência. É um convênio, um pacto que será perpétuo, incluso para as 1000 gerações. Tu e eu somos bendecidos hoje por el pacto que Deus hizo com Abraão. Quantos são descendentes de Abraão? Então, esse pacto está sobre nós outros. A bendição de Abraão, ela foi passando de geração a geração e vai passar por miles de gerações, por el pacto. Então, é importante entender a importância de um pacto. E a Bíblia manda nós outros a ser pactos. Quantos aqui já fizeram algum pacto algum dia? Porque todos nós outros aqui já hemos pactado. Os casados, não? Os que estão prometidos, os recém-casados, não, César, Anabel? Acaba de fazer um pacto, uma aliança, não? Hasta que a morte os separe, não? Na dolência, na tristeza, na riqueza, na pobreza, amém? Pero sabes que há muita gente que rompe os pactos. Habla Deus. Eu já rompi pacto em minha vida.
E o resultado, milagros, não foi tão bueno. Porque todo o que nós outros pactamos, recebemos uma consequência deste pacto, desta aliança. Amém? E, mira, quisiera que você apuntara isso aí, que seja em tua agenda, em tua Bíblia, ou em tua mente, em tu coração, donde tu queiras. Pero me gostaria que você marcara esta frase de alguma forma, porque essa foi uma frase muito específica que o Espírito Santo me deu. Quem tem pacto, recebe impacto. Uau! Eu vou repetir para que tu entendas bem o que estou dizendo, porque mi castelhano é um pouco, não é tão refinado como a irmã Rayana, outros aqui de Bruno, pero vou repetir para que tu entendas. Quem tem pacto, recebe impacto. Quem tem pacto, recebe impacto. E às vezes, o impacto do pacto não é tão bueno como nos gostaria. Quantos saem por aí, pastor Romerson, quando comprou o primeiro coche? Foi contar? Dá-me permisso? Isso não estava no bosquejo, irmãos. Mas dá-me permisso, pastor Romerson? Sim? Amém? Porque somos amigos, amém? Não vou exponer sua vida, amém? Será de uma maneira carinhosa. Me acordo, o pastor Romerson foi comprar o primeiro coche. Com o carnê recém-sacado, irmãos. Ele sai aí com o Fiat Punto verde, que me acordo. Que ele me levou muitas vezes em minha casa, por isso nunca me olvidarei disso. Ele me recorria em minha casa com minha família e me levava à igreja, que eu e minha família, minha esposa, não tínhamos coche. Eu me acordo de sua experiência, ele compra o coche e vai saindo do concessionário. Quando ele sai do concessionário, o primeiro impacto com o coche. Recém-salido do concessionário, ele choca o coche, irmãos. E foi tão gracioso, não, Maria? Que aí ele seguro, ele saiu muito mais caro, porque já havia recebido um impacto. Mas ele tem impacto sobre a vida dele, não? Graças a Deus. Não? Esses dias impactaram em seu coche novo, em la calle. Não? Que rabia, não, irmãos? Tu compra um coche novo e já lo chocas. Pero bueno, os pactos, os impactos fazem parte da vida de quem tem impacto. Pero ele não murmurou, ele foi bendecido, amém? O seguro lhe arreglou o coche. Amém? Quantos podem dar um aplauso a Senhor Jesus pela vida do pastor Romers? És um amigo que amo também. E já hicimos alguns pactos dentro desse coche, não? Quantas e quantas vezes eu orei com ele neste coche, não? E aí por la tarde falávamos, não, um pouquinho de que vivi e tal, e pastor Romerson é um amigo. Te amo, pastor Romerson. E irmãos, então se quem tem pacto, sofre. Repita comigo mais forte. Quem tem pacto? É isso, aprenderam bem. Isso na prova contigo. Quem tem pacto, sofre impacto. E o pacto também de Deus, de la nueva aliança com a humanidade. Quem foi o que sofreu este impacto por mim e por ti? Foi o próprio Jesus. Jesus pagou o preço de sangue. Foi ele quem sofreu o impacto da via dolorosa, como hemos visto aqui um pequeno trecho, um pequeno trailer de Jesus sofrendo o impacto de latigaço, por amor a mim e a ti. Por quê? Porque ele hizo um pacto, Deus hizo um pacto com a humanidade, que Jesus teve que vir, entregar, receber esse impacto da cruz, da via dolorosa, para que tu e eu hoje tivéssemos acesso através desse pacto, da nova aliança. Quantos têm esse pacto sobre sua vida? Glórias a Deus. Eu também tenho. E alabo a Deus por isso. E sempre que miro a palavra, me acordo disso. E me acordo também de onde Deus me ha sacado. E Mefibosete também sofre um impacto. Porque ele tinha o pacto sobre sua vida. O pacto de Jonatã e Davi estava sobre a vida de Mefibosete. E a palavra de Deus habla em 2 de Samuel 4,
Dice assim, creo que van a poner, já está aí, gracias. São rápidos os chicos de la mídia, gracias. Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad. Cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl, su abuelo, y de Jonatán, su padre. Su nodriza, la canguro, le tomó y huyó con él. Mientras iba huyendo, apresuradamente, corriendo, se cayó el niño y quedó cojo. Y su nombre era Mefiboset. Cuando tenía 5 años, Mefiboset sufre un impacto. Y este impacto le lleva a vivir en una tierra lejana que se llamaba Lodebar. Una tierra con el cual el significado es un lugar sin pasto. Otras definiciones podrían ser desordenado, sin líder, não governado, rebelde, sem pastor, estéril, sem habla ou mudo, significado de Lodebar, donde foi parar el niño cojo. E este nome poderia descrever um lugar situado em terras pouco férteis ou desérticas, e por lo tanto carente de buenos pastos para o ganado. Sua definição também é nenhuma coisa, dá a entender que se tratava de um lugar en el medio de la nada. Aí foi parar um chico que tinha pacto sobre sua vida, um príncipe, que hacía parte de la realeza. Pero por el impacto que ele sofreu quando era niño, que deixou cojo de las piernas, de los pies, lo llevou aí, porque este lugar era um lugar onde levava a gente, los deficientes, por assim dizer, los que tinham lepra, alguma enfermidade, tinha que ser alejado de la sociedade. E aí estava Mefiboset. Queridos, eu não sei qual foi o impacto que tu já sofriste hasta o dia de hoje. Eu não conosco tu vida, pero eu sei que a vida já te impactou. E quizás tu estás aqui nesta manhã, hasta cojo, não fisicamente, pero espiritualmente, por alguma situação que tu viveu em sua infância, em sua adolescência, sua juventude, ou quando já seas maior, eu não sei. Pero algo que o Senhor me ministrava durante essa semana, mientras eu preparava, orava, é que Deus quer fazer algo maravilhoso em tua vida aqui nesta manhã. Eu não conosco, pero o Espírito Santo conhece tua vida. Sabe por onde tu has passado. Sabe lo que tu sofriste. Lo que tu perdiste por um impacto. E algo muito sério que eu queria dizer quando eu comecei, para os padres principalmente, é que nós outros padres temos uma responsabilidade muito grande sobre a vida de nossos filhos. E aqui nessa história podemos ver, com seu permisso, a sua saúde. Tinha ganas de tomar água nesta taça. Então, deixa-me aproveitar, irmão, a oportunidade. Se alegra comigo, amém? Aplauda a Jesus. Veio tão bonito. E como dijo a pastora, é um privilégio ser parte desse ministério. É um privilégio. Sinta-te privilegiado por ser parte desse ministério, no qual Deus está levando sua palavra a las naciones. Ore por nossos pastores, por tus pastores, amém? Porque quantos são bendecidos através desse ministério? Eu sou muito bendecido, amém? Estou muito feliz, irmãos, estou muito contente. E ayer mirávamos com minha hija, por la noite, quase, não? Entrando na madrugada, o culto de Londres, e minha hija sentou a meu lado. E minha hija disse: papá, quando vamos a ir a Londres? Eu quero conhecer a catedral e tenho uma promessa, isso é um pacto com ela. Eu la tenho que levar aí, irmãos. E aí sempre se acorda de Laila, não? Que é sua melhor amiga, a hija do pastor Alice. La Laila já foi várias vezes em Londres, na catedral. Papá, eu não isso, digo, tranquila, papá te vai levar. Papá te vai levar, estou tranquila, todo seu tempo. Amém? Volvendo aqui a palavra, estou quebrando o gelo, amém, irmãos?
porque eu não estou conseguindo ver todos aí no fundo. Eu não he traído as gafas hoje. Eu consigo ver bem aqui as primeiras filas, os del fundo não consigo ver, tá bem? Então, eu não sei como estão me mirando, não sei se estão enfadados, não sei como está, então estou aqui quebrando um pouquinho de gelo, amém? Pero Deus está aqui, amém? Quantos estão recebendo a palavra do Senhor, diga glória a Deus. Aleluia, santo, Deus é bom, amém? Quem vive? Su nome? E a nós outros? Aleluia, glória a Deus, santo. Então, quem tem impacto e são de Deus, por mais que o impacto seja forte, por mais que o impacto te deje corro, destroçado, no suelo, no final, se terminará com vitória. Assim como foi, como vamos mirar aqui nessa história com Mefibosete, porque Mefibosete começou mal, mas uma coisa que eu aprendi nesse ministério é que vale a pena, porque lo importante não é como tu empiezas, sino que o importante é como tu terminas. E Mefibosete terminou bem. Ele terminou sentando à mesa do rei, porque havia um pacto sobre a vida dele. E essa palavra te alcança, amém? Os pactos te alcançam. Por isso digo, padres, madres, é muito importante você mirar bem antes de fazer qualquer pacto, porque esses pactos que nós outros hacemos vão reflejar sobre a vida de nossos filhos, sobre a vida de nossa família, Maria. E graças a Deus, Deus nos está dando uma oportunidade, você que está aqui, por isso digo, sinta-te privilegiado, porque você tem a oportunidade de fazer pactos com Deus, com pessoas de Deus, que vão afetar tu geração, e tu casa será bendecida. Quantos creem? Diga amém. Pero quizás tu pode ser pastor, tu não conhece minha história, tu não sabes como estou, tu não sabes o que é passado. Pero uma coisa eu sei, e vou a repetir, não importa como tu empezaste, não importa como foi tu vida, tu trajetória até chegar aqui. Pero uma coisa eu sei, em tu final, no final da tua história, Deus já foi. E o resultado de ela é vitória, é bendição, é realização de sonhos. Porque, hermanos, eu estou seguro, agora vou conjecturar, vale? Essa é uma imaginação minha que está vindo a hora. Ponendo-se um pouquinho no lugar de Mefibosete. Era pequenito, 5 anos, pero estou seguro que ele sabia, pastor Norberto, que ele era de linhagem real. Porque, irmão, uma coisa, a Bíblia nos deixa claro, Satanás é um mentiroso, é um acusador. Eu estou seguro que várias vezes Satanás chegou cerca de Mefibosete, mira como tu estás, pastor Djalma, mira como tu estás, mira onde tu estás, tu eres príncipe, tu eres hijo de rei, e mira onde estás, tu estás na miséria, tu estás na pobreza, tu estás cojo, tu és um olvidado, um desgraciado, mira, onde está Deus? Onde está o pacto que está sobre tua vida? Mira tudo onde tu estás. E eu estou seguro que o inimigo já vindo sobre tua vida para poder apontar tus fracassos, tus perdas, tus debilidades. Pero Deus é tão maravilhoso que Deus não olvida de um hijo suyo. Quantos hijos de Deus há aqui? Quantos têm impacto aqui? Quantos têm impactos aqui com Deus? Quantos padres e madres aqui já pactaram com Deus? Oi? Também quero orar no final, abrindo aqui um parênteses, nós queremos orar no final. Deus me ministrou algo muito específico, e eu quero fazê-lo. Porque eu sei que será de bendição para a vida de alguém aqui nesta manhã. E eu, antes de seguir com a vida de Mefibosete,
eu quisiera dar um testemunho de minha própria vida, de minha própria família. Creio que a maioria aqui, eu vejo a igreja agora por aqui, e vejo que há muita gente nova. E muitos aqui, a lo mejor me está conhecendo hoje pela primeira vez, então, claro, não conhecem minha história. Mas eu, em outras oportunidades, predicando, já compartilhei meu testemunho, porque isso foi um impacto muito grande que eu vivi e que minha família viveu. Meu padre era filho primogênito de meu abuelo, e meu abuelo era hechiceiro. E meu padre, com 20 e poucos anos, começa a sofrer impactos em sua vida. Impactos que meu padre estava assim, normal, corrente, trabalhando, sentado, e de repente, algo vinha sobre ele, e ele perdia a consciência de lo que estava fazendo, e começava a romper coisas. Meu padre borcou um coche da polícia, era um escarabajo, não era um coche tão grande, Bruno, mas meu padre borcou esse coche que se quedou de rodas para arriba. Tuvo que vir 16 policias para aguentar meu padre. Isso eu ninho. Isso eu não cheguei a presenciar, porque eu era ninho. Mas meus irmãos, minha família me contava. E meu padre tinha que estar em camisa de força, não sei como chama, pastor Norberto. E meu padre era uma pessoa normal, um homem dulce. Minha esposa teve o privilégio de conhecer, hoje está com o Senhor. Era um homem dulce, amável, que só pensava em trabalhar, cuidar da família, não tinha vícios. Era um homem fiel a minha madre. Pero venia sobre ele esta força, que minha madre buscou vários médicos, especialistas, e faziam vários exames nele, e não encontrava nenhuma enfermidade. Pero nós outros, por não conhecer a Deus, por não conhecer a palavra de Deus, por não ter entendimento del espiritual, del sobrenatural, nós outros sofrimos muitos anos. Eu he visto meu padre, isso eu me acordo quando era ninho. Eu dormia na habitação com meus padres, e meu padre de repente desperta por la madrugada, desta maneira, e vai à porta e corre como se chama o trinco? O manejo. E hace assim, irmãos, como que se for um papel. E esse queda torcido. E eu mirei isso me impactou muito, eu assustei, eu digo, o que é isso? E minha madre tinha que correr, nós outros pequenitos, sair correndo por la calle. Graças a Deus não passou como passou com Mefibosete, não hemos caído, pero esta história nos deixou marcas. Nós só tínhamos que sair saltando as ventanas, correndo, às vezes a porta estava cerrada, minha madre abria a ventana de minha casa dava hacia a calle, e nos tirava, e digo, corre a la vecina, porque minha madre tinha temor de meu padre fazer algo com nós outros. Pero graças a Deus, Deus nos guardou. Pero nós outros fomos impactados por isso. Meu padre tinha que estar aí amarrado, e às vezes com esposas, porque as esposas não podiam pôr porque lhe apertava muito, pero meu padre rompia as camisas de força, pastor. Era uma força sobrenatural que meu padre rompia. Me acordo meu padre romper portas, cerras. Uma vez, eu com 15 anos, com meu outro irmão, meu padre ponia algo em sua cabeça, disse, tu madre me está traicionando com o esposo de tu prima, vou para allá. E nós outros barros de uva saímos correndo detrás de meu padre, e chegamos na casa de minha prima, tinha uma serra, não? Em português, uma grade. Rejas, graças. E meu padre correu isso, irmão, e aí hecho assim. E eu mirei isso e digo, Deus meu, que força é essa? E o marido de minha prima teve que sair correndo, saltar o muro, rompeu a rodilha. Este sim saiu corro. Saltou de um muro, por medo de meu padre, e rompeu a rodilha. Esse sim se quedou corro. Nós outros, os filhos, por la graça e misericórdia de Deus, não passou nada, porque Deus nos guarda, Renan. Pero a esposa de minha prima, lamentavelmente, se quedou cojo. Ele rompeu o ligamento da rodilha. E o que passou? Foram muitos anos, eu mirei meu padre,
sendo um homem bueno, amável, dulce, um homem trabalhador, honesto, que não tinha, e que ha deixado um legado maravilhoso sobre minha vida. Que quando me acordo com ele, me emociono. Pero por el pacto de meu abuelo, que depois de muitos anos, meu irmão se converteu a Cristo. Meu irmão hoje que é pastor em Portugal. Deus lhe deu o revelamento, a revelação, que meu padre foi oferecido. Meu abuelo hizo um pacto e ofereceu a vida de meu padre. E meu padre foi escravo de Satanás por mais de 40 anos. Pero graças a Deus, vino o pacto da nova aliança, que nós outros estávamos debaixo de ele, eu e meu irmão. Glórias a Deus, que hemos logrado liberar meu padre de estar em manicômio, irmãos. Meu padre tinha que ir para manicômio. A última vez me acordo que eu disse a minha madre, não quero ir visitar meu padre. E meu irmão, que era forte, que não chorava, disse, eu prefiro ver meu padre morto, do que ver ele como um perro. E me acordava muito de Mefibosete. E me acordo que meu padre, a médica, disse que em uma ocasião se quedou 40 minutos correndo ao redor de uma mesa como um perro. Meu padre chegou em casa, não tinha cartílago da rodilha. E Joninho, sofrendo o impacto que estava impactado sobre a vida de meu padre também. Porque um hijo sofre, irmão. Por isso digo, padres, cuidado com os pactos que tu haces. Porque não sofrerás solo tu, quizás tu não vais sofrer, mas tus hijos sofrerão. E meu padre, depois de muitos anos, que meu irmão, conhecendo a Jesus, vindo no hospital quando ele estava aí, e meu irmão já era conhecido. Os médicos diziam, chegou o hijo pastor. Tu hijo pastor chegou, porque meu irmão orava. Claro, irmão, eram demônios que estavam sobre a vida de meu padre. E o demônio tem que sujeitar bajo a palavra de Deus. E meu irmão orava, meu padre era liberado e ia para a casa. Mas havia um pacto sobre a vida de meu padre, que só meu padre poderia cancelar esse pacto que estava sobre a vida dele. Nós outros filhos, por mais que ele amava, por mais que ele queríamos, sim, que hemos quebrado maldições. E é algo que eu quero orar aqui no final do culto. Para romper maldições que quizás tu hijo ou tu que eres padre, tu não eres consciente de que tu padre, tu madre ha hecho, pero tu estás sendo afetado por isso. Pero Deus quer liberar-te nesta manhã. Meu padre foi liberto. Nunca mais tuvo que volver um manicômio, nunca mais meu padre tuvo que estar amarrado. E no final de sua vida, claro, um câncer le matou, le quitou a vida, pero eu e meu irmão tive a oportunidade de irmos aí, e meu padre aceitar a Jesus. Pero isso não cambia sua história, o impacto que ele viveu todos estes anos. Não há como borrar, não há como olvidar, porque foi uma realidade. Por isso digo, quem tem pacto, sofre impacto. E muitas das vezes os impactos não são tão buenos. Te hace sangrar, te hace sofrer, te hace muitas vezes dizer, Deus não existe, Deus não está comigo. ¿Por quê? Porque os pactos que foram feitos não foram feitos com Deus. Foram feitos com outros deuses. E não sei se você já escutou, que há gente que faz pacto com Satanás. Los satanistas. Eu não sei com quem estou falando aqui nesta manhã, pero o Espírito de Deus está nesta casa. Ele habla contigo. Quizás há alguém que está aqui nesta manhã que já ha pactado algo com o próprio diabo,
consciente e inconsciente. Pero quero dar-te uma boa notícia. Deus está aqui para romper com esse pacto. E tu tens a oportunidade de fazer um pacto com o Rei de Reis e Senhor de los Senhores. Aplauda, o Rei de Reis, Senhor de los Senhores. Porque Ele é o único que pode cambiar tu história, tu vida, e tu final ser de vitória e de bendição. Amém? Eu sinto a presença de Deus aqui nessa casa. Mas eu quero volver. Já falei de las coisas negativas de um pacto. As consequências que há de um pacto. E o Espírito Santo me ministrava, tu tens que compartilhar tua história. Porque muitas delas, é lindo, me encanta falar de Jesus, de próprio Mefibosete, nada impacta mais, irmão, do que tu falar de tua própria história. Eu sou muito pequenito, minha família é muito pequenita. Mas eu estou seguro que tu estás sendo impactado nesta manhã. Por a palavra, quizás por el testemunho que te estou contando. Mas o importante que é você viver bajo a bendição de Deus. Porque fora de ela, minha amada, querida irmã, os impactos são mais duros. Os impactos são mais fortes. Amém? Quantos estão compreendendo? Diga amém. E quero rapidamente aqui falar de alguns passos positivos que o impacto foi positivo sobre a vida de Mefibosete. Os impactos positivos que recebe Mefibosete por causa do pacto de Jonatã com o rei Davi foi, primeiro, seu nome suena dentro do palácio. Esse foi o primeiro impacto que houve sobre a vida deste tico, que estava tirado, olvidado. De repente, Davi se levanta e fala, há alguém a quem eu posso fazer de misericórdia? Da família de Saul, de Jonatã, e se apresenta assim, sim, há um filho que está aí em Lodebar, olvidado, lisiado, cojo de los pies. E seu nome suena com força dentro do palácio. Eu vim dizer-te aqui nesta manhã que tu nome está sonando com força dentro de algum lugar, que alguém se vai acordar do pacto que quizás ha hecho com tu família, com tus próprios padres, ou do pacto que Deus mesmo se vai encargar de trazer a vida dessa pessoa, que tu eres um filho de Deus e que tu tens um pacto com Deus. E que o lugar onde tu estás não determina tu futuro, mas onde Deus te quer te levar, sim que vai estar de acordo com a vontade de Ele sobre tu vida. Então, assim que prepara, que tu nome vai sonar dentro de algum palácio, dentro de alguma oportunidade, tu nome vai estar sonando. E assim foi com Mefibosete. E então, o segundo passo, o rei manda buscar a Mefibosete em Lodebar, em um carruagem real. Uau! Uau! Prepárate, porque tu não sabes o que vem a tu encontro. Prepárate, porque tu não sabes o que vem a tu encontro. Deus te pode surpreender a qualquer instante, a qualquer momento, em qualquer momento. Assim foi com Mefibosete. Eu me imagino quando vai entrando na cidade, esse carruagem, o soldado general aí de Davi, dentro dessa cidade, todos já se quedam impactados. Digo, uau, o que passa? Isso não é normal, pastora Daniela. Não é normal, todos já se quedam impactados. E eu me imagino Mefibosete. Mefibosete estava tanto, a autoestima dele estava tanto no suelo, que ele não creia mais, porque foram muitos anos olvidado aí. E eu me imagino ele mirando esse carruagem e disse, na hora me vão matar, porque os que foram contra seu padre, seu abuelo, queriam exterminar a toda a família real, e ele era o único que quedava. Quando ele mira, digo, aqui me vão, agora minha vida se acaba. Eu quero dizer-te nessa manhã, tua vida não se acaba aí. Tua vida não se acaba aí. Não é o ponto final. Lodebar não foi o ponto final da vida de Mefibosete. Para a surpresa dele, para o impacto dele, ele quando sai de cima diz, ei,
Mefibosete, ¿dónde estás? El rey te manda llamar. Hoy, ¿dónde estás tú, Mefibosete? ¿Dónde estás tú, Mefibosete? El rey te manda llamar. El rey quiere en su presencia. E o Rei de Reis quer a ti, Mefibosete, na presença dele. Eu não sei como tu estás, eu não sei como tu entraste aqui. Quizás tu vindo arrastrado, desanimado, com ganas de desistir da vida, por os golpes que a vida te ha dado, por a história de tu vida. Pero eu quero dizer-te profeticamente nesta manhã: o Rei te manda chamar. Se você crê, tu dá aplauso ao Rei de Reis, Senhor de los Senhores, porque Ele não olvida de seus hijos. E se tu tens pacto, tu pode estar onde tu queiras, tu pode estar em qualquer lugar do mundo, em qualquer rincão do mundo que Deus te encontra. A palavra de Deus diz que os olhos de Deus, os 7 olhos de Deus, estão sobre toda a face da terra. E Deus te vê. Por mais que eu não te vejo aqui nessa manhã, que está um pouco escuro, os que estão mais no fundo, mas eu quero dizer-te uma coisa: Deus te vê, Deus te conhece, Deus sabe de tua história, Deus sabe como tu chegaste até aqui, Deus sabe como tu chegaste a esse país, quizás tu saliste huyendo de seu país para os que são imigrantes. Porque aí te golpearam duro, te machacaram, a vida foi cruel contigo, e tu saliste huyendo a Espanha, pero chega a Espanha, Rabasuri Candarai de Comarabarás, e Deus sabe onde tu estás, Deus te vê, e Deus te manda chamar, Ele te espera em seu palácio. Se eu for a tu, glorificar a esse Deus, porque Ele vem a tu encontro, Ele vem a tu encontro. E a palavra de Deus habla que Mefibosete então se apresenta delante de um rei justo, Davi, que queria ser de misericórdia. E o primeiro e o terceiro ponto, que aqui perdona por la gramática, que está a receber, não, ele recebe o impacto de la restituição de la herencia e de sua dignidade. Porque o rei disse: e vino Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, a Davi, e se prostrou sobre seu rosto e hizo reverência. E Davi dijo: Mefibosete. E ele respondeu: é aqui tu servo. E lhe dijo Davi: não tenhas temor, porque eu, a la verdade, harei contigo misericórdia por amor de Jonatã, tu padre, e te devolverei todas as terras de Saul, tu padre, e tu comerás sempre a minha mesa. Então Mefibosete estava tão mal, tão destruído por dentro, que ele inclina e diz: quem és tu servo, para que mires a um perro muerto como eu? Então o rei chama a Siba, servo de Saul, e dijo: todo lo que foi de Saul e de toda sua casa, eu lo he dado al hijo de su Senhor. Déjame te dizer uma coisa: há transferência de riqueza para os que têm pacto. Há transferência de herência para os que têm pacto com o Senhor. A prosperidade, a bendição de Deus está mais cerca de lo que tu pensas. E o mais importante é a dignidade de Ele. Ai, irmãos, como há gente hoje em dia que mira no espejo dizendo: não sou nadie, porque mira o que me han hecho, mira o que ha hablado de mim. E estão aceitando esses pactos sobre sua vida. Pero Deus manda dizer-te hoje que tu eres filho de rei,
que tú eres príncipe y tú eres princesa. Y las tragedias, las pérdidas, los golpes que tú sufriste, no te va a quitar de la presencia de tu Señor. Él te devolverá la herencia y tu dignidad. Tú eres hijo, tú no eres bastardo, tú eres príncipe, tú eres sacerdocio real. Quizás tú puedes decir, pastor, pero ¿dónde está esse palácio? Quizás tú não vas a viver aqui, desfrutar aqui nessa terra, pero eu te garanto isso. Há palácio, há uma eternidade esperando a los que pactaram com o Senhor, a los hijos de Deus. E Mefibosete, para terminar, agora tem outro impacto, que esse para mim é dos mais lindos. Ele tem o impacto, ele recebe lugar a la mesa del rei. E a palavra de Deus disse que respondeu Siba al rei conforme a todo lo que ha mandado mi Senhor, el rei a su siervo. Assim lo hará tu siervo. Mefibosete dijo el rei, comerás a mi mesa como uno de los hijos del rei. E tinha Mefibosete, repita comigo, tinha Mefibosete hijo pequeno que se chamava Micaía. E toda a família da casa de Siba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porque comia com ele sempre a la mesa. Déjame decirte uma coisa: o pacto que está sobre tu vida, tus hijos disfrutarão de la bendição. Vou repetir, o pacto de Deus que está sobre tu vida, não irás tu solamente sentar na mesa do rei, tus hijos, tu família irá contigo. Tus hijos vão disfrutar de los pactos de Deus que estão sobre tu vida, de las bendiciones. Hermano, não é qualquer mesa. Imagínate tu sentando, César, todos os dias na mesa com o rei Felipe VI. Pero no irás tú solo. Los hijos que vendrán van a sentar contigo en la mesa que Deus preparou para tu vida. Ai, eu quero profetizar, tenho ganas de profetizar nesta manhã, porque eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Tus hijos quizás estão agora mesmo apartados do Senhor, ou estão na drogadição e na prostituição. Pero se tu, Padre, está na presença de Deus, quando o rei te mandar chamar, tus hijos vão venir contigo na presença do rei. Não te preocupes, vela por el pacto de Deus que está sobre tu vida, sobre tu casa, que tu família, Deus la cuidará. Deus cuidará de tus hijos. Temos responsabilidade como padres, sim, de fazer pactos com Deus. Não pactes com outra pessoa ou com outro Deus que não seja o Deus de los dioses.